Olá, 601, professora Aline, mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre nossa apostila módulo 2, capítulo 10, os pronomes. Bem, se vocês já tiverem dado uma olhada na apostila, vocês verão que os pronomes subdividem-se, né? Eu tenho os de tratamento, eu tenho os pessoais, eu tenho os demonstrativos. Para que eu não coloque tudo em um único vídeo e assim esse vídeo ficar muito extenso, né, cansativo, eu vou dividir, tá? Esses pronomes em algumas aulas. Eu acredito que em 3 aulas eu consiga falar sobre todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Professora, o que é um pronome? Bem, o pronome, o nome já diz, né? É um nome. Para que ele serve? Ele serve para substituir um substantivo. Qual a finalidade, professora, dessa substituição? A repetição de palavras, né? Nós temos o grande defeito de, ao escrevermos, ao redigirmos um texto, de repetir muitas vezes a mesma palavra. Então, os pronomes, eles são uma classe de palavras variáveis que se flexionam, tá? Que tem esse poder de evitar as repetições, fazendo com que o texto, que a sua escrita esteja mais rica, que seja mais prazerosa ao ler. Exemplo, se eu falo para você assim: onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Observe que eu falo a palavra livro, né? O substantivo livro, 3 vezes. Olha só como é que fica chato, fica feio. Mas se eu falo assim: onde está o livro? Alguém ouviu? Ele estava aqui. Observe que eu já não faço a repetição do substantivo livro. Por quê? Eu estou utilizando os pronomes. Esse pronome o está se referindo a quem? A livro. Ele estava aqui, esse ele também está retomando o substantivo livro. Então, a função do pronome é essa: evitar repetições de palavras dentro de um texto, né, na própria escrita. Tranquilo? Bem, os pronomes pessoais que nós vamos falar agora, eles se dividem em 3 pronomes pessoais. Eu tenho o eu, tu e ele, que eu chamo de 3 pessoas do discurso. Gente, não existe 4ª pessoa do discurso, não existe 5ª pessoa do discurso. São apenas 3 pessoas do discurso. Eu, né, quem fala, tu, quem ouve, e ele, o ser a que se fala. Vamos imaginar assim, aquela fofoca? Eu chego para você, falo de um fulano. Olha só, eu, tu e ele. Então, nós estamos fazendo o quê? Um discurso, não é isso? E somos em quantas? Em 3 pessoas, eu, tu e ele. Então, as 3 pessoas do discurso sempre será eu que falo, tu que ouve e ele, né, é o ser de quem se fala alguma coisa. Tranquilo? Então não existe 4 pessoas do discurso nem 5ª pessoa do discurso. Os pronomes pessoais são termos que substituem ou acompanham o substantivo, como eu disse lá na frente anteriormente no nosso vídeo. É o que identifica as 3 pessoas do discurso e podem ser classificados como reto e oblíquo. Então, os pronomes pessoais, eles podem se dividir em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Esses pronomes pessoais do caso reto sempre vão exercer a função sintática de sujeito e os oblíquos de complemento, objeto direto ou indireto, porém eu não vou abordá-los, né, nesse momento com vocês, porque é conteúdo de 7º, 8º ano, tá? Por hora, é suficiente que vocês saibam disso, que os pronomes retos exercem a função sintática de sujeito e os pronomes oblíquos de complemento. Tranquilo? Quem são, professora, os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela
nós, vós, eles, elas. Tranquilo? Quem são, professora, as primeiras pessoas do discurso, as 3 primeiras pessoas do discurso? Primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aí eu tenho a primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá? Quando eu falo de pronomes pessoais oblíquos, aí já muda um pouquinho. A primeira pessoa do singular dos pronomes oblíquos serão o me, mim, contigo. A segunda pessoa do singular dos pronomes oblíquos será te, ti, contigo. A terceira pessoa do singular dos pronomes oblíquos será o, a, lhe, se, si, consigo, ele ou ela. A primeira pessoa do plural do pronome oblíquo será nós, nós e convosco, tá? Nós, convosco. A segunda pessoa do plural será vós, vós, convosco. E a terceira pessoa do plural será os, as, lhes, se, si, consigo, eles e elas. Observação importante. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, sofrem alteração. Ok, gente? Esses pronomes, eles sofrem uma alteração, assumindo as formas lo, lá, los, las, o seu plural, quando vem depois de verbos, né, palavras que indicam ação. Esses verbos, na maioria das vezes, são verbos de infinitivo. Lembra? Nós temos as formas nominais do verbo, verbo no gerúndio, verbo no particípio e verbo no infinitivo. Verbo no gerúndio, terminação, NDO. No particípio, terminação, ido ou ado. Verbos no infinitivo, terminados em R. Então, toda vez que um verbo vier dentro de uma estrutura, né, estiver no infinitivo, eu tiro esse o, as, os, as, que vai sofrer alteração, e vou colocá-lo lolás, lolás, dependendo se estiver no plural, ok? Devemos amar os animais e não maltratar de jeito nenhum. Observem aí que eu tenho maltratar. Maltratar é um verbo que está na sua forma nominal de infinitivo. Olha a terminação R. Mas os animais, esse os está fazendo menção a quem? A animais. E eu posso colocar assim, devemos amar, né, os animais. Então, eu posso trocar e colocar maltratá-los de jeito nenhum. Não devemos maltratá-los de jeito nenhum. Observe que esse los está fazendo menção também a animais, está retomando, né, os animais. Então, não sofre alteração nenhuma. Por quê, professora? Porque eu tirei o os, né, que é a forma infinitiva do verbo, e acrescentei, fiz a alteração do los, tá? Os pronomes o, a, os, as sofrem alterações após verbos terminados em M, adquirindo as formas no, na, nos ou nas. Caçaram os animais. Bem, caçaram mais os. Esse os está se referindo a quem? Animais. Se eu colocar caçaram-nos, esse nos também vai fazer menção a animais. Não assim existindo alteração semântica. Por quê? Porque eu posso fazer com que o meu verbo sofra essa alteração quando ele termina em M. Tranquilo? O pronome eu é empregado em expressões como para eu fazer, para eu falar, para eu comer, né? Aí é para eu falar, faltou um R. Para eu comer. É muito comum, né? Uma linguagem formal, a gente está conversando com os amigos, a gente ouvir a pessoa falando assim, ai, para mim falar aquilo, eu não vou falar não. Ah, não, para mim comer isso, ai, eu odeio essa comida. Essa estrutura está errada.
né? Porque o para mim não faz nada, porque o para mim não é sujeito. Lembra que eu falei para vocês que os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes do caso reto, somente eles têm a função de sujeito dentro da estrutura, dentro do período. Então, o mim, ele é um pronome oblíquo. Então, o pronome oblíquo, ele serve como complemento, não como sujeito. Aí está o erro gramatical. Então, eu não posso falar para mim fazer, para mim falar, para mim comer. Tranquilo? Porque esse mim estaria, no caso, exercendo a função de sujeito e ele não exerce. Ele é um pronome oblíquo que exerce função de um complemento. O pronome mim geralmente aparece depois de preposição. A preposição para, em ou de. Exemplo: isso é fácil para mim. Pense em mim. Você precisa de mim. Observe aí que eu não tenho sujeito. Então, esse mim está complementando quem? O meu verbo. Precisar. Quem precisa, precisa de alguém. Eu tenho o verbo transitivo indireto e esse de mim está complementando o meu verbo, aonde você, aí no caso, exerce a função sintática de sujeito. Não se preocupem com isso agora, tá? Nós veremos isso mais à frente, ano que vem. É só para poder fazer uma compreensão melhor de quando não usar o mim e o eu. Quando a expressão para mim vem no início ou no meio de uma frase, precisa aparecer seguida de vírgula ou entre vírgulas. Mas, se a expressão estiver no final da frase, não precisa vir precedida de vírgula. Exemplo: para mim, tocar um instrumento é muito difícil. Observe aí a vírgula. Tocar um instrumento para mim é muito difícil. Tocar um instrumento é muito difícil para mim. Observe que eu coloquei, né, a expressão para mim no início, no meio e no fim, abordando que no começo, no meio, ela tem que vir com vírgula, tá? No final de frase, a vírgula não se faz necessária. Os pronomes de tratamento são palavras ou expressões que funcionam como pronomes pessoais, sendo utilizados para designar o interlocutor a quem se dirige a fala ou de quem se fala, excluindo o pronome você, usado no tratamento familiar ou informal. Os demais pronomes de tratamento são empregados quando nos dirigimos ou nos referimos a alguém de maneira formal, cerimoniosa, respeitosa. Exemplo, quando a gente vai falar com o presidente da República, né? Nós vamos ter conversar com o juiz, né? Com o Papa. A gente não pode falar você. Não, você é um pronome, sim, de tratamento, sim, mas ele é usado no âmbito familiar, no âmbito informal, com os amigos de futebol, com as amigas, para falar com pessoas, né, mais respeitosas, de uma hierarquia maior. Nós devemos usar outros tipos de pronomes de tratamento. Nós vamos ver eles agora no quadro abaixo. Você, tratamento familiar. Senhor, tratamento respeitoso às pessoas adultas, mais velhas, ou de quem se quer ter ou manter um certo distanciamento. Vossa Senhora, tratamento cerimonioso, principalmente em correspondências comerciais. Vossa Excelência, altas autoridades, presidente da República, senadores, deputados, ministros, juízes, Vossa Eminência, os cardeais, Vossa Alteza, príncipes, princesas, duques e duquesas, Vossa Majestade, reis e rainhas, e Vossa Santidade ao Papa. Então, esses pronomes de tratamento, eles são destinados a esse tipo de pessoas, ok? Sendo que o você também porém ele é usado no âmbito mais informal. Os demais tem que ser colocado no âmbito mais formal. Observação importante: a forma vossa é usada quando se fala com a própria pessoa. A forma
Sua é usada quando se fala a respeito da pessoa. A Vossa Excelência pode dispensar da reunião, por favor? Eu estou falando com uma autoridade. Sua Excelência me dispensou da reunião. Estou falando a respeito da autoridade. Então, quando eu falo com autoridade, eu uso Vossa Excelência. Quando eu estou falando dessa autoridade para uma outra pessoa, eu falo Sua Excelência. Tranquilo? Bem, a nossa aula termina aqui. Lembrando que vou estar disponibilizando na plataforma, no dia das nossas aulas, exercícios sobre pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Lembrando que ao longo das aulas eu vou estar fazendo novos vídeos para estar abordando e classificando os outros tipos de pronome. Tranquilo? Havendo dúvida, não hesite em perguntar à professora. Tudo bem? Professora, não entendi, me explica. Por isso a importância, cara aluna, de você tentar responder os exercícios, porque é na prática que a gente desenvolve o aperfeiçoamento. É praticando que a gente consegue compreender, né? E colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo na videoaula, né? Através dos exercícios. E os pronomes é uma classe de palavras muito importante que vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês. Então, é de suma importância que vocês tenham um cuidado maior, uma atenção maior ao resolver os exercícios. Ok? Um forte abraço.